Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Tirando o calor, eu sei que não está bem. Vai melhorar. Ainda vai cair neve aqui, a minha esperança é essa. A minha esperança é que vai cair neve aqui algum dia ainda, Thiago. Algum dia vai ficar bom. A gente vai ver os campos brancos, sabe? Neve, enfim. Cara, esse calor é horrível, a gente está assando. Mas não é só isso que me irrita. Eu quero começar abrindo o coração para vocês, confessando pecados. Essa semana, eu recebi aí em torno de 1.386 ligações de telemarketing. Eu parei de contar aí, não foi menos que isso. O ruim disso é o quê? É que quando tu atende, 80% das ligações desligam ou caem, eu não sei o que acontece. Com vocês não é assim, é só comigo. Não, é claro, é Oi, é Vivo Fibra, não é assim com vocês, gente? Não é? Cara, eu não sei o que acontece, eu acho que eles olham... Eles devem ter uma lista lá e deve ter, assim, pessoas mais vulneráveis a se irritar. Daí eles pensam, é hoje. Hoje essa pessoa vai ser a escolhida. Daí o problema é que da lista, 80% é o meu nome. Entendeu? É só eu que aparece na lista, assim. Não sei o que acontece. Com vocês não é assim. Só que, às vezes eu atendo e ninguém fala nada. Já aconteceu com vocês isso? Atender e ficar mudo. Sim ou não? Tu atende e ninguém fala nada. Pô, mas então pelo menos que bota aquela IA lá falar. Ah, você tem Vivo Fibra, não sei o quê, blá, blá, blá. Não, ninguém fala nada. E às vezes, muito esporádico, muito raramente, mas acontece de eu perder a paciência. Entende? Daí eu dou uns gritos assim, alô! Fala, imundícia! Sabe? Algumas coisas assim, bem cristãs. E aí, isso tem acontecido de forma meio repetitiva, essas ligações, assim, diariamente, e o teste da paciência tem sido constante. Qual é o ruim disso? É que quando acontece situações assim, a gente acaba cedendo, é ruim, não é? Ou, vamos usar outro exemplo, acontece alguma situação de discussão em casa, tu e tua esposa discutem, não que aqui aconteça isso, a gente sabe que não. As outras igrejas aí acontece direto. Os casais discutem, né? O marido briga com a esposa, ou vice-versa, a esposa briga com o marido, já te pedi para não deixar a toalha em cima da cama, né? O marido dizendo para a esposa, fecha essa gaveta, eu já te pedi. Eu não sei se com vocês lá em casa é porta e gaveta, é a grande discussão lá em casa. E eu já tô quase cedendo, eu sei que eu vou perder isso aí. Eu vou a minha vida toda, nós já fizemos 22 anos de casados, e há 22 anos eu peço para a Su fechar as portas e gavetas, que ela vai saindo e deixando abertas. Onde ela passa, vai abrindo portas e gavetas. Parece Moisés abrindo o Mar Vermelho e a Su é as portas e gavetas. Assim. E essa é a grande discussão. Só que o problema é que quando a gente discute, não dá aquela sensação de frustração? Não dá assim com vocês? Porque droga, de novo. Sabe? Ou quando tu tá no trânsito, não que aconteça com vocês, isso óbvio, mas tu tá no trânsito, assim, tu pensa em botar, sabe, levantar a mão, fechar 4 dos dedos, deixar só um em pé, mostrando pro motorista que te fechou. É assim ou não? Depois tu pensa por quê? Depois que acontece isso, eu peço ao Senhor, Senhor, por favor, reina no volante do meu carro, que o Senhor ainda não está. Eu preciso que tu reine aqui. Essa é a área da minha vida em que tu menos reina. E, de fato, o volante do meu carro é onde o Senhor menos reina. Cara, se tem um lugar que eu deixo Jesus para trás, é no volante do carro. Ah, eu vou e Jesus fica. E eu preciso santificar isso. Mas qual é a questão? Por que eu estou falando isso? Porque a gente peca. Todos nós. Indiscriminadamente, todos nós, pretos, brancos, pardos, seja quem for, alto, magro, gordos, baixos, enfim, homem, mulher, criança, bebê, todos pecam. Recém-nascidos pecam. A Ruth, vocês sabem, a Ruth fez 4 meses, né? E do nada, nós estamos às vezes lá em casa e ela está chorando, incomodada com alguma coisa, e ela dá uns gritinhos já. E tu vê que não é grito de dor, assim, sabe? Ela dá uns... Assim, ué, da onde vem isso aí? Evinha, eu falo para ela, Evinha, para. Todos nós pecamos, todos nós. Se tu não sabia disso, eu vim aqui te dar essa notícia. A palavra do Senhor para ti hoje é, tu é um pecador
A questão é que nós precisamos de santidade. Hebreus fala para nós, e nós vamos chegar nesse texto ainda mais para frente, Hebreus fala que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se nós queremos em algum momento ir para o céu, ver o Senhor, sabe? Estar naquele campo do Windows, assim, o Windows 97, é o 97, né? Oi? XP, o Windows XP. Se tu quer aquilo ali, cara, tu precisa de santidade. Nós precisamos, e não só isso, mas nós precisamos crescer em santidade. Para isso, a gente precisa de uma nova mentalidade. A gente precisa de uma mentalidade diferente. Nós precisamos reconhecer que o desejo e a exigência de Deus é, para nós, no caso, a contínua busca de santidade. Deus quer que nós continuamente busquemos a santidade. Por quê? Porque a santidade reflete o caráter do próprio Deus. É por isso que a ordem é: sejam santos, por quê? Porque eu, o Senhor, sou santo. Não é nada menos que isso. A ordem de Deus para nós é: sejam santos, porque eu sou santo. A grande questão é que a gente, em algum momento aí no caminho, a gente andou fracassando. Como eu disse, nós somos pecadores. A gente peca, a gente falha, a gente fracassa. E a gente precisa entender, antes de começar a tratar propriamente da santidade, mas já falando sobre isso, mas de forma introdutória, esse primeiro sermão, eu quero que a gente veja 3 verdades sobre a santidade conforme Deus planejou para nós. Como que Deus queria que fosse, ou como Deus ainda quer que seja, mas que a gente agora tem mais dificuldade por causa do pecado. Vamos ver isso? Então eu quero que tu abra a Bíblia comigo em Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu pretendo não demorar, tá muito calor. Então, se tu puder abrir logo a tua Bíblia aí, Romanos 6,14, mais tempo a gente ganha. Diz assim o texto. Se alguém não achou, eu acredito que tá ali na tela. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A vontade de Deus para nós é a santidade, porque Ele é santo. Entendido? Então, com base nisso, Deus nos criou com esse propósito de santidade. Então, vamos ver 3 verdades sobre a santidade conforme Deus planejou para nós. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, o homem é uma estátua. Em primeiro lugar, o homem é uma estátua. Como assim? Eu já falei rapidamente aqui algum tempo atrás, se eu não me engano foi sobre o 2º mandamento. Lembram? Não terás outros deuses diante de mim. Eu falei rapidamente que o homem ele é uma estátua, ele é um representante. Lembram? Quem aqui lembra dos templos pagãos antigos? Os templos da antiguidade. Entrava no templo, lá dentro tinha uma estátua daquele deus que era representado pela estátua, por aquela imagem. Lembram? Lembram disso? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Estão comigo? Tá calor, né, gente? Mas presta atenção, não vou demorar muito. Vai ser rápido. Depois vocês podem ir comer o churrasco de vocês, aproveitar a tarde para dar uma boa cochilada. Ok? Fica comigo aqui. O que é isso? Não foram eles que inventaram. Na verdade, aquilo ali é uma cópia. Por quê? Porque o homem é essa estátua. Deus, quando criou o mundo e colocou o homem para reger o mundo, estava colocando ali uma imagem, uma estátua viva. Por quê? Porque Deus é vivo. Uma estátua que representa a divindade como ela é. As demais estátuas são meramente mármore, pedra, madeira, seja o que for, ouro, prata. Por quê? Porque os deuses que eles representam não têm vida. Não têm vida. O nosso Deus, ele tem uma imagem de si que tem vida, porque ele é um Deus vivo. Ou seja, a imagem de Deus é o homem. Por isso que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok? O homem foi criado, e a grande discussão dos teólogos, e eu acho muito legal isso aqui, os caras ficam debatendo livros e mais livros para falar sobre o que é imagem,
Alguns vão dizer que é a criatividade, o homem pode ter criatividade como Deus. O homem, ele é um ser que ama, é um ser que se relaciona, e muitos vão dar várias características, vários atributos para isso. A questão é que, quando Deus cria o homem, Gênesis 1, 26, lembram? E Deus criou o homem, criou a mulher e disse o quê? Vamos lá, gente, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, lembram? O que é isso? É a imagem de Deus, o domínio de Deus. Quando Deus diz dominam sobre a criação, sobre a criatura, sobre a natureza, o que Deus está dizendo é, vocês vão ser os meus representantes e vocês são geradores de imagem também. Ou seja, o domínio de Deus na terra se dá por meio do homem. O homem domina como? Gerando filhos, se multiplicando. Ok? Entendido? Fazendo então o quê? Gerando mais imagens de Deus. Então tu percebe, Deus coloca uma imagem dele no Éden. Quando Deus coloca a imagem dele no Éden, ele está dizendo que o Éden, ele é um templo. E nós já vamos tratar sobre isso aqui, é o segundo ponto do sermão, mas só para tu entender. Quando essa imagem é colocada ali, Deus dá a ele uma corregência. O homem agora, ele rege a terra, por isso que Deus diz, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo. O homem é o dominador, o homem precisa dominar. No entanto, surge em algum momento o pecado. No entanto, em algum dado momento, lá naquele jardim, a serpente vem, fala com Eva, e agora o Dani e eu estamos vendo que a serpente pode ter mais do que meramente um animal, cobra, não é só isso, né, Dani? Então, fiquem ligados, logo novidades para vocês. A serpente vem, fala com Eva e engana Eva. Eva é enganada. Adão não. Paulo vai dizer a Timóteo que a mulher foi enganada, ela foi iludida. O homem não. O homem fez sabendo o que estava fazendo. Ele errou sabendo que estava errando. Ele pecou sabendo que estava pecando. De lá para cá a coisa só piorou. De lá para cá é um desastre, de lá para cá é um mundo como vocês sabem como está sendo. Ou seja, a gente distorceu essa imagem. O que é isso? Tu percebe que o homem não perde a imagem, né? Por quê? Porque em Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus destrói a terra, manda o dilúvio, Noé sai da arca, Deus diz o quê? Aquele que derramar o sangue humano pelo sangue que foi derramado, terá o seu sangue derramado. Ou seja, pena capital, pena de morte. Aquele que for assassino deverá ser morto. Por quê? E a razão que Deus dá para isso é porque o homem é a imagem de Deus. A razão bíblica para a pena de morte é porque o homem é a imagem de Deus. Nós temos um valor intrínseco, não porque nós merecemos, mas porque Deus colocou em nós a imagem de Deus. Ou seja, mesmo após o pecado, o homem continua sendo a imagem, mas é uma imagem distorcida. Por quê? Porque agora essa imagem ela perdeu a condição, ela perdeu a capacidade de estabelecer a vontade de Deus de forma correta. Estão entendendo? Agora, nós devemos gerar filhos ainda, nós devemos dominar sobre a criação, nós devemos fazer tudo o que deveríamos fazer. Só que agora a gente faz isso com o pecado. A gente faz isso com a maldição do pecado na nossa vida. E por isso as coisas dão erradas, por isso nós temos problemas, por isso tem imprevistos, e aí tudo vai. A questão é que nós estamos fazendo tudo o que deveríamos fazer, ou pelo menos deveríamos fazer, se não estamos fazendo. Só que agora nós temos a dificuldade, o agravante do pecado. O pecado ele vem para dificultar. Nós não conseguimos mais estabelecer a vontade de Deus na terra como deveria ter sido. Mas não que nós não tenhamos mais essa responsabilidade. Entendido? Por causa disso vem Jesus à terra. O próprio Deus vem a nós em forma humana, vive a vida santa que nós precisaríamos ter mantido e não conseguimos. Ele vive essa vida sem pecado. Ele tem uma vida de fato santa, em plena santidade. E ele conquista para nós agora a salvação, reconciliação com Deus. Por causa disso, nós temos agora a imagem de Deus sendo reavivada em nós, sendo restaurada em nós. Por isso, tem um teólogo
presbiteriano que eu gosto, apesar de ser presbiteriano, eu gosto bastante dele. Berkhoff diz assim que a imagem de Deus em nós, sendo restaurada, basicamente são 3 características, 3 atributos. E ele fala, Colossenses 3,10, o pleno conhecimento. Porque Paulo escreve que nós estamos sendo restaurados ao pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Então, pleno conhecimento. E mais, Efésios 4,24 fala da justiça e retidão. Ou, em outras traduções, justiça e santidade. A verdade é que depois que Cristo vem e nos resgata, Ele nos salva, nós estamos agora tendo restaurado em nós a santidade. Nós agora podemos dizer, sim, somos santos. Nós vamos tratar melhor sobre isso mais para frente, mas a questão é, em Jesus, nós somos santos. Pastor, mas tu acabou de dizer que a gente peca e é inevitável, a gente não consegue? Sim. E isso é uma coisa que a gente vai até o fim da vida vivendo com isso. Nós somos santos, nós pecadores. Como Lutero diz, e provavelmente esse vai ser o título de uma série futura, é Simul Justus et Peccator, simultaneamente justos e pecadores. Nós somos justos, somos santos e nós pecamos. Lembram da carta de Paulo aos Coríntios? Paulo escreve aos Coríntios e aquela igreja lá fazia o quê? Cara, eles se embriagavam na ceia. Cara, eles chegavam para tomar o vinho da ceia, mas entornavam tudo que tinha. Ficavam bêbados. Os mais ricos não esperavam pelos mais pobres que chegavam mais tarde, comiam tudo que tinha para comer, não sobrava para os pobres. Os caras tinham que voltar para casa com fome. Tinha um cara lá que estava transando com a mulher do próprio pai, a madrasta dele. Tinha pessoas lá que eles não conseguiam resolver os próprios problemas e eles iam se processar na justiça comum. Alguns grupos tinham se levantado na igreja dizendo, eu só sigo fulano. Não, eu sigo aquele outro ali. E tinha um outro grupo que dizia, não, a gente não segue nenhum aqui, a gente segue só Jesus. Sabe, os mais santos. Aqueles, não, eu só sigo Jesus. Essa igreja cheia de treta, cheia de problema, uma igreja que depois na segunda carta aos Coríntios a gente vai ver que estava rejeitando a autoridade do próprio Paulo, e Paulo escreve como a eles? Aos santos da igreja de Corinto. Ou na primeira carta ele escreve aos santificados, que basicamente é aqueles que foram tornados santos. Aos santos da igreja. Cara, imagina, que loucura isso. Tu vê uma igreja assim hoje, tu diz, nem igreja é. E casualmente a gente está num período em que a gente está vendo semanalmente pastores sendo denunciados, sendo publicamente denunciados e flagrados em pecado, em devassidão, em todo tipo de imoralidade. Só que tu olhava para uma igreja dessa, tu diz, cara, isso não é uma igreja, não tem como, é impossível. Paulo chama eles de santos. Santos da igreja em Corinto. A verdade é que agora em Cristo nós somos santos. Uns mais, outros menos, mas nós somos santos. Em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, tu é santo, tu é santa. O pecado não tem domínio sobre ti. Foi o texto que nós acabamos de ler. Tu não cede ao pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Nós não estamos rendidos ao pecado. A gente não tem prazer no pecado. Nós não gostamos do pecado. Nós odiamos o pecado. Porque agora nós somos santos. Tem a vida de Cristo em nós. Bendito é o nome dele. Agora, surge a pergunta. Se nós somos santos, nós somos representantes de Deus, ainda que de forma imperfeita, mas estamos tendo isso restaurado em nós. Tu tem representado o Senhor na tua vida? No teu dia a dia? Tu tens sido um representante de Deus em tudo? Ou tu ainda tem alguns deslizes, como eu, de atender uma ligação, às vezes se irritar e gritar com a pessoa do outro lado? Como que é a tua vida? Essa representação que tu faz de Deus é fidedigna? Ou é um falso testemunho? Ou quem olha para ti e diz, se Deus é desse jeito aí, eu não quero. Entendeu? Em segundo lugar, a primeira verdade, então, a primeira verdade sobre a santidade, conforme Deus planejou, é que nós somos uma estátua. Nós somos representantes dele. Nós devemos ser assim. Em segundo lugar,
O planeta é, e deveria ser, um templo. O planeta é um templo. E o planeta deveria ser um templo. Eu acabei de falar do Éden, lembram? O que eu quero dizer com isso? Quando Deus cria o ser humano e coloca na terra, ele o coloca num local específico. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim na direção do Oriente. Lembram? Jardim do Éden. E colocou o homem lá. Lá ele seria o regente, o representante de Deus, o corregente de Deus. Enquanto não havia pecado, havia comunhão plena, mundo espiritual, mundo físico. Não havia distinção, não havia separação entre o homem e Deus e o mundo espiritual. Havia plena comunhão. Por quê? Porque era um templo. Lembram do templo no Antigo Testamento? O tabernáculo, o templo de Salomão? Ele não era dividido em áreas? O átrio, depois o lugar santo e o santo dos santos. Lembram? O que era o santo dos santos? A arca da aliança representava a habitação de Deus. Por isso que muitos salmos vocês vão ler, e o salmista está dizendo o monte da habitação do Senhor, ou o local em que o Senhor habita. O que é isso? É onde estava a arca. A arca representava a habitação de Deus. Por quê? Porque Deus planejou desde o início que ele habitasse junto de nós. A habitação de Deus não era o céu, um local separado, ok? Estão entendendo? Distinto do plano físico, do mundo material. Era uma coisa só. Só que o pecado distingue isso, o pecado separa. Mas Deus criou o planeta para ser dominado por essa habitação de Deus. Tu percebe que a terra toda não era o Éden? Sim ou não? Vocês sabiam disso, né? A terra não era o Éden. Havia o Éden e havia o restante da terra. Está repreendido. Ah, foi ali? Eu achei que era lá atrás. Acabei de falar de plano espiritual aqui, mundo espiritual, e as coisas caindo. Vamos continuar. Aqui. Bora. O Éden não era no planeta todo. Por isso que o homem deveria cultivar e guardar o jardim. O que é isso? Esse jardim, essa habitação de Deus, ela iria se expandir até que tomasse conta de toda a terra. Não deu certo. O homem pecou. A partir de então ele é expulso do jardim. Se o homem tem que sair do jardim, quer dizer que o planeta não era o jardim. Ok? O planeta não era toda aquela belezura toda que a gente lê no jardim. Havia desordem, havia caos. O homem levaria o jardim avante. O homem iria cultivar e guardar o jardim a ponto de ele ir se expandindo cada vez mais, até que tomasse conta da terra toda. Ou seja, a ordem da adoração de Deus, da habitação de Deus, dominaria a terra. Esse era o propósito. Veio o pecado. Seria desse jeito. O homem era o corregente. O jardim, a habitação, local de adoração, plena comunhão com Deus. O planeta seria o local de missão. Adão levaria o jardim avante. Ele iria com o jardim, esse domínio de Deus, essa habitação avante. Ou seja, a santidade do Senhor dominaria a terra. Estão entendendo, gente? Deus seria dominador por meio do homem, mas em plena santidade. Em plena e total santidade. Ou seja, o mundo todo seria uma grande habitação de Deus. Um grande local de adoração e comunhão com o Senhor. Lembram que eu falei que o propósito de Deus não mudou? Deus continua com esse propósito, só que agora tem pecado. Por causa disso, Jesus vem, vamos lá de novo. Jesus vem à Terra, vive a vida que nós não conseguimos e nos garante a salvação, nos conquista a salvação. Entendido? O que ele faz então? Nós vimos na série passada. O que ele faz a nós? Qual é a ordem que ele nos dá? Missão. Missão. Vão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Agora nós temos o dever ainda de levar a ordem para esse mundo de caos. Nós
Por quê? Porque Paulo vai dizer, o Novo Testamento inteiro vai dizer que nós somos a habitação de Deus. Nós somos agora. Olha, faz favor, olha na tua volta aí, dá uma olhadinha nessas carinhas bonitinhas, inchadas de sono que estão na tua volta aí. Olha, isso aí é a habitação de Deus. Essa carinha aí que tu está vendo, esse povo que tu está vendo aí na tua volta é a habitação de Deus. É difícil de acreditar, até de alguns, olhando para o Chico, é difícil acreditar, o Leandro, pelo amor. Mas fazer o que? A Bíblia diz, então tem que acreditar. Deus habita em nós. Ele habita, e agora ele, por habitar em nós, nesse povo, é onde ele tem comunhão. E ele quer que agora, daqui, se expanda para o mundo todo. Por isso ele diz, vão a todas as nações. Tu está entendendo isso? Agora, por causa da vinda de Cristo e da salvação garantida nele, nós temos o dever de levar essa ordem adiante. Você tem necessidade, você tem a missão de levar adiante esse templo do Senhor. Por isso Paulo, em Efésios, ele compara lá no capítulo 4, a igreja como um grande edifício que está sendo edificado. Nós somos esse local de habitação. Nós devemos expandir isso aqui. Nós não devemos nos conformar com esse número de pessoas. Nós não devemos aceitar de bom grado que o mundo continue do jeito que está. Nós temos o dever de levar a ordem para onde tem caos. Levar a adoração para onde tem imoralidade, pecado. Nós temos o dever de levar adiante a missão de Deus. Porque agora nós somos a habitação do Senhor. Tu entendeu? A pergunta é, tu tem levado avante, não só no domingo, não só aqui hoje, das 9h30 até ali umas 11 e pouquinho. Tu tem levado avante a adoração ao Senhor onde tu vai? Teu local de trabalho é um local de adoração ao Senhor? O Uber é um local de adoração ao Senhor? A tua vida fora daqui é uma vida de adoração ao Senhor? Porque senão nós estamos vivendo fora do propósito. Eu falei, Deus tem esse propósito, não mudou. Agora só tem o agravante do pecado. Nós temos a dificuldade do pecado, mas o propósito não mudou. A responsabilidade é a mesma. O trabalho só é mais difícil agora. É mais penoso. É do suor do rosto. Mas a responsabilidade é a mesma. Entendeu? Sim ou não? Tu entende a necessidade de tu ser quem influencia? A gente está vivendo a época dos influencers, né? Tu tem que ser um influenciador. Tu não pode ser influenciado. Como é que é no teu local de trabalho? Quando os teus colegas vêm para ti mostrar vídeos pornográficos, falar do chefe, quando os teus colegas vêm fazer fofoca, as tuas colegas fazem fofoca, como é que é? Tu é diferente ou tu só aceita dar uma risadinha para estar inserido no grupo? Para te aceitarem junto? Como que é? Como que é o teu olhar no trabalho? Quando tu anda na rua, quando tu passa na frente de uma academia, minha irmã, quando alguém fala algo para ti, tu leva adiante o assunto, tu dá corda? Ou tu mata ali mesmo? Gente, vamos parar com esse assunto. A pessoa não está presente. Vamos encerrar esse assunto aqui. Como que é? Essa adoração ao Senhor, ela implica no teu dia a dia? Em terceiro lugar. Em primeiro lugar, então, o homem é uma estátua, um representante, um corregente. Em segundo lugar, o planeta é e deveria ser um templo. Em terceiro lugar, nós respondemos mal ao que Deus planejou para nós. Ao que Deus planejou para nós. E eu repito o que eu falei no início do sermão. Por causa do pecado, nós agimos mal. Não tem quem não peque. A Bíblia diz, Gênesis 6,5, que agora, depois que o homem pecou, todo desígnio do coração é mal. Deus diz, todo desígnio do coração deles era continuamente mal. Não há nada de bom que nós façamos de nós mesmos. A Bíblia fala que as nossas boas obras não servem para nada. Cara, não adianta tu chegar no fim da vida e dizer, eu nunca fiz mal para ninguém.
se tu não te arrependeu, se tu não confiou em Jesus, tu vai para o inferno mesmo assim. Não adianta tu vir todo domingo aqui, religiosamente, bonitinho, vestidinho, mas isso aqui ser só uma aparência. Chegar no fim da vida, tu não confiou em Jesus como teu Salvador e Senhor, tu vai para o inferno igual. Não adianta a tua vida ser uma aparência, um aspecto, se internamente Jesus não é Senhor na tua vida. Nós respondemos mal, nós precisamos de algo. Então, como que a gente responde mal? Em primeiro lugar, nós temos uma atitude centrada em nós e não em Deus. Olha só, Tiago 4, versos 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. O que a gente faz é buscar o nosso proveito, nosso benefício, nosso prazer, tudo para nós. A verdade é que nós temos que nos doar, nossa vida é do Senhor, nós somos uma oferta ao Senhor. Paulo diz que nós devemos viver como sacrifício vivo e agradável. Nós devemos ser o sacrifício ao Senhor, nossa vida é para Ele. Nós nos preocupamos, cara, estou falando de pecado e santidade aqui, né? Quer ver uma coisa? Nós nos preocupamos mais com a vitória sobre o pecado, nós nos preocupamos mais em vencer o pecado do que propriamente o que é o pecado, que é uma ofensa grave ao Senhor majestoso, Rei do Universo. É ou não é? A nossa preocupação não é, puxa vida, o que eu fiz ofende o Senhor Deus. Isso que eu acabei de fazer é uma ofensa grave ao Santo do Universo. A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é, como é que eu venço isso aqui? Como é que eu tenho vitória sobre o pecado? Ainda assim é uma coisa para nós. Ainda assim, nós vivemos centrados em nós. Ainda mais hoje que nós estamos na cultura coach. Cara, abre o YouTube, vai ver os vídeos mais visualizados da semana. Se não vai ter ali no meio algum que seja um sermão de alguém soft. Um sermãozinho soft. Sabe? Tu é o centro do coração de Deus. Tu é isso, tu é aquilo, tu é o pem-pem de Jesus e não sei mais o que. Não há mais mensagem que confronta o pecado. Não há mais mensagem que te faz realmente ter esse senso de que tu ofendeu o Senhor e precisa de arrependimento para aí sim tu vencer o pecado. É ou não é? Hoje não tem mais interesse uma mensagem assim. Por isso que não tem mais não tem visualização, não tem views esse tipo de mensagem. A cultura coach, ela prega sucesso, triunfo. Tu tem um valor próprio. Tu tem o mesmo valor de Jesus. Cara. E aí? E o pecado, onde é que fica? E as nossas ofensas ao Senhor? Porque nós passamos numa série aqui sobre a oração do Pai Nosso. Ainda continua valendo a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas. Nós ainda continuamente pecamos e precisamos de perdão sobre isso. Nós ainda continuamente estamos ofendendo o nosso Pai e nós precisamos que esse Pai nos perdoe para que Ele não fique de cara enferruscada para nós. Estão entendendo? Deus quer que nós andemos em obediência, não em vitória. Preste atenção nisso aqui. Deus quer que nós andemos em obediência e não em vitória. A vitória é uma consequência. A vitória que nós precisamos é contra a nossa autossuficiência. A vitória correta, aquela que nós precisamos, ela é uma consequência da obediência. Amém? Amém ou não amém? Em segundo lugar, nós respondemos mal ao que Deus planejou, entendendo errado o conceito de santidade e viver pela fé. Como assim? Cara, a gente entende errado. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé
no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que é isso? Basicamente, a gente acha que o viver pela fé é não fazer nada. Eu fui salvo, eu confio em Jesus, então eu não tenho que fazer mais nada. Viver pela fé. Eu vivo pela fé. Não, a gente está entendendo errado. A gente acha que viver pela fé é a ausência de esforço da nossa parte. Não, veja bem, a salvação ela é de graça. Sim, salvação, a santificação não. A santificação não é de graça. A santificação envolve esforço, envolve empenho. J.C. Ryle ele diz assim: as escrituras certamente nos ensinam que para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalhar tanto quanto quer ter fé. Para tu viver pela fé, uma das formas que tu demonstra é te empenhando pela santidade. É buscando a santidade. É buscando ter uma vida que agrade o Senhor. Sabe? É fácil a gente concordar quando o pregador diz assim: tu precisa vencer esse pecado, essa prática, esse hábito. E aí fala algum. E a gente concorda, é verdade. Precisa mesmo. Mas não é o que a gente pratica, é o que o irmão pratica. É fácil concordar assim. Tem razão, é isso aí. É isso aí mesmo. Precisa vencer mesmo. Mas e quando é o que nós estamos praticando? E quando é nós? E quando é aquilo que nós fazemos? Entende? Sim ou não? É muito fácil concordar quando é com relação ao outro. É muito fácil concordar e pensar assim: puxa vida, fulano tinha que estar aqui hoje. Essa palavra tinha que... ela era certinha para fulano de tal. Aquela pessoa tinha que estar aqui hoje ouvindo isso aqui. Nós temos facilidade com isso. Nós temos muita facilidade com isso. Em terceiro lugar, nós respondemos mal ao pecado quando nós temos pecados de estimação. Nós temos aquele pecado de estimação, um pecado que a gente tolera. Sabe como é que a gente classifica os pecados? A gente classifica pecados em inadmissíveis e toleráveis. Cântico dos Cânticos diz assim, capítulo 2, versículo 15: peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto aqui, ele está falando de um casal, e está sendo dito o quê? Que são as coisinhas pequenas que minam o casamento, que destroem o casamento. Ok? São aquelas coisinhas inofensivas. Cara, vocês já viram filhote de raposa? Já ou não? Bota no Google depois, pesquisa lá, tu vai ver, é a coisa mais lindinha. Mas a raposinha, ela destruía as lavouras. Ela destruía a plantação. E o que está sendo usado aqui como ilustração é isso. São essas coisinhas aparentemente inofensivas que vão destruir o que tu está plantando. Vamos aplicar para nós isso aqui? Tem pecados que para ti são toleráveis. Esse pecado aqui, sabe? Foi só uma mentirinha. Nem fiz, não faz mal para ninguém. Eu não ofendi ninguém, não fiz nada. Foi só uma mentirinha. Foi só uma olhada. Eu já disse, né? Lembra que eu falei? A primeira olhada, cara, é coincidência. A segunda é que é o problema. Né? Tu olhou, acontece. O problema é tu voltar a olhar. Foi só uma olhadinha. Não fiz mal para ninguém. E a coisa vai andando assim. Nós temos alguns pecadinhos. Quer ver uma coisa? Eu falei sobre a ligação. É muito fácil eu racionalizar, eu justificar o pecado da ira. Não, mas também, olha só a quantidade de ligação durante o dia. Como é que eu não vou me irritar com uma coisa dessa? É um pecadinho tolerável. Sim ou não? Estão entendendo? Nós temos pecados de estimação. Nós temos pecados, aqueles pecadinhos, aqueles pecados pequenos que nos conduzem a grandes quedas. E são os menores pecados que nos levam às grandes quedas. Porque são aqueles que nós vamos tolerando, é aqueles que nós vamos permitindo, é aqueles que nós vamos convivendo.
Nós aceitamos uma pequena mentirinha, sabe, um troco errado que tu percebeu, mas deixou assim. Nós temos pecados que são os nossos pecadinhos. Tem um teólogo que eu acho fenomenal o que ele fala, e ele escreve assim: não é a presta atenção aqui, gente, olha só. Não é a importância da coisa em si, mas a majestade do legislador que deve constituir o padrão da obediência. Alguns, na verdade, talvez classifiquem regras minuciosas e arbitrárias desse gênero como insignificantes. Mas o princípio envolvido na obediência ou desobediência não era senão o mesmo princípio que foi posto à prova no Éden, aos pés da árvore proibida. É este: deverá o Senhor ser obedecido em todas as coisas, qualquer que seja a sua ordem? Será ele um legislador santo? Serão as suas criaturas obrigadas a concordar implicitamente com a sua vontade? Tu percebe? Não é o tamanho da obediência ou da ordem. Não, mas o que eu fiz foi tão pequenininho, foi tão insignificante. A questão não é o que tu fez, mas contra quem tu fez. E não há pecado, por mais que tu possa pecar contra pessoas, às vezes tu peca sem ofender ninguém. Mas todo pecado ofende o Senhor. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Todos. Todos. Independente do tamanho. Enquanto nós não chamarmos pecado de pecado, Deus não vai permitir que nós iremos longe, que nós vamos longe com esse tipo de atitude. Enquanto nós não reconhecermos e enquanto não chamarmos pecado de pecado. Se tu quiser buscar a santidade, se tu quer viver em santidade, tu precisa chamar o teu pecadinho de pecado. Amém? Para encerrar, 4 advertências bíblicas aqui para você. 4 advertências. Primeira delas, depois no final fotografa, anota, não sei, dá teu jeito, mas leva para casa e medita nisso aqui durante a semana. Em primeiro lugar, não minta. Não, pastor, veja bem, eu não minto, eu sou uma pessoa que não mente. Tudo que eu falo é verdade, eu não minto, então isso aí não é para mim. Não, na verdade é. Porque se tu não dá testemunho de Deus, onde tu está dando um falso testemunho. Lembra? Nós somos representantes do Senhor. Nós somos corregentes de Deus. Se tu está em algum lugar e tu não está representando bem Deus, se tu não está sendo fiel a essa representação, a esse testemunho, tu está mentindo. Tu está mentindo. Está dando falso testemunho. Quando tu peca, ou então se tu não pecou, mas tu não busca a santidade, sabe, a tua busca ativa por santidade, tu precisa buscar. Amém? Em segundo lugar, desenvolva um ambiente do reino, ou morra tentando. Desenvolva um ambiente do reino, onde quer que tu esteja, ou morra tentando. Seja na tua casa, no teu trabalho, na vizinhança, na família. Hoje tu vai sair daqui, tu vai ir provavelmente almoçar com família. Domingo geralmente é aquele tendel, né? As famílias se reúnem, daí no final um tio bebe demais, já briga com o outro e aí vai. Na tua família tem que ser esse ambiente. Por quê? Porque nós temos que ver o mundo como Deus quer que ele seja. Um grande templo em que ele habita, domina e ele exerce domínio por meio do homem. Entendido? Em terceiro lugar, mate a irresponsabilidade. Tu continua sendo, o pecado só dificultou, mas tu continua sendo responsável pelo propósito com que Deus te criou. Tu continua sendo responsável, então tu tem que parar de agir como se tu fosse teu próprio Deus, sabe? Fazendo o que quer, faz o que dá na telha, quando quer. Não! Deus é Senhor sobre as nossas vidas e nós devemos obedecer. Obedecer. A nossa função é obedecer o Senhor, só isso. Tu não és Senhor na tua vida. Tu não toma as tuas próprias decisões fora daquilo que Deus já disse que quer de ti. Amém?
Ou então, se tu não é teu próprio Deus e faz o que quer, como se Deus fosse o teu servo. Sabe? Tu pede o que quer, a hora que quer, se Deus não te atende, tu fica brabinho, fica cocôzinho com Deus. Ah, Deus não me ama, Deus não é bom, Deus não é justo, Deus dá para o outro e não dá para mim, Deus... Calma lá, Enzo, Valentino de Deus, Pempenzinho de Deus. Deus não vai te atender tudo que tu quiser na hora que tu quiser. Deus é soberano, Ele tem a vontade dEle. É como um pai. Deus é um pai, sabia? O pai, ele faz tudo que o filho quer na hora que o filho quer? Não! Então por que Deus vai fazer isso? Cara, as minhas filhas todos os dias, algumas vezes por dia eu digo não para elas. Por quê? Porque eu não quero que elas façam nada? Não, porque naquele momento não é bom. Porque naquele momento não é o melhor para elas. Assim é Deus com a gente. Deus nos responde toda a oração. Veja bem, quando Deus não te atende, não é que Ele não te respondeu. Ele te respondeu, só que Ele disse não. Entendeu? Deus vai responder com sim, ok, toma lá. Deus vai responder com não, ou Deus vai responder com ainda não. É as formas que Deus responde, mas Ele sempre responde. Então para de agir como se tu fosse o Senhor soberano e Deus é o teu servo com a bandeja na mão, pronto para te atender. Ok? Em último lugar, seja quem Deus te planejou para ser. Tu precisa ser a imagem dEle. Tu precisa ser a imagem dEle. As pessoas precisam olhar para ti e ver Deus. As pessoas precisam olhar para ti e ver Jesus. Um testemunho vivo de Jesus, de quem Ele é e do que Ele faz. As pessoas precisam olhar para ti e ver quem é Senhor na tua vida. E ver quem tu realmente ama. Ok? Fique de pé. Tu precisa demonstrar isso às pessoas. Tu precisa demonstrar quem tu serve. Tu precisa deixar bem claro isso. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Nós não conseguimos fazer isso. O grande segredo é que a gente não consegue isso aqui. A gente não consegue demonstrar plenamente Jesus em nossa vida, porque a gente peca. Jesus nunca pecou. A gente não consegue ser um testemunho fiel, fidedigno de quem Deus é e do que Ele faz, porque a gente é pecador, nós ainda fracassamos, nós falhamos, nós não conseguimos. É preciso que Jesus venha e habite em nós, e agora comece a restaurar essa imagem. É necessário que Jesus venha, viva a nossa vida, que nós não conseguimos, conceda a nós a salvação que nós precisamos. E a partir de então, essa imagem de Deus vai sendo restabelecida, vai sendo restaurada, e nós possamos de fato dizer que nós somos santos, que nós representamos um Deus santo, e que nós estamos buscando ser santos, porque Deus, o nosso Pai, é santo. Bendito é o nome dEle, exaltado é o nosso Senhor. É por isso que a ordem bíblica é ser igual a Deus. Por isso que no Novo Testamento tu vai ver inúmeras vezes que nós temos que imitar Jesus. Por isso que várias vezes tu vai ver que nós temos o dever de ser iguais a Jesus, ser uma imagem de Jesus. Deus é um pai que quer que os seus filhos sejam iguais ao seu filho mais velho, o primogênito. Deus quer isso de nós. Nós temos que ser como Jesus, uma cópia, iguaizinhos, porque Ele é santo. Deus quer o melhor para nós, por isso Ele quer que nós sejamos santos. Nós devemos ser santos, nós devemos buscar a santidade, nós devemos buscar a santificação, nós devemos querer ser santos, nós precisamos buscar ser iguais ao nosso Pai que é santo. Amém? Amém ou não amém? Aplaude o nome do Senhor. Bendito é o nome dEle. Bendito é o nosso Deus. Santo, santo é o Senhor, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Pai, exaltado é o nome dEle, bendito é o nome dEle, glorificado é o nome dEle, digno de honra, de adoração, de louvor, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Inclina a tua cabeça. Pai, Deus santo, Senhor do universo, queremos ser santos, Senhor. Queremos ser santos, Senhor.
Envia teu santo meigo Espírito Santo para nos santificar, mas também nos impulsione, Senhor, nos dê condições de buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos ver a tua face, nós queremos olhar para ti, nós queremos te ver, Senhor. Santifica-nos, 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 torne-nos mais santos, mais hoje do que ontem, menos hoje do que amanhã. Torna-nos santos, Senhor, para a glória do teu nome, para testemunho do teu nome na terra, para que o Senhor domine sobre a terra, para que o teu domínio se expanda sobre a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, exaltado é o teu nome, exaltado é o teu nome. Bendito é o Senhor, bendito é o nosso Deus.